O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia 2 de novembro, a igreja hoje se coloca numa atitude de olhar para o purgatório. E nós cremos no purgatório. Já vou abrir um parêntese dizendo, tomemos muito cuidado, porque a influência protestante, ela entrou dentro da igreja católica, e isso é admissível. Eu admito, e nós observamos que sim. Os protestantes não acreditam no purgatório. Eles acreditam até no céu, acreditam no inferno, mas no purgatório eles não acreditam. Nós que somos católicos, nós acreditamos. E não vamos colocar dúvida quanto a isso, porque isso é o ensinamento da nossa igreja. Fecho parêntese, vou continuar. Ontem a igreja se voltava para o céu e nós contemplávamos, no dia de todos os santos, todos aqueles que viveram uma vida santa aqui na terra, foram purificados dos seus pecados e agora estão no céu. Ontem nós contemplávamos não somente os santos que foram canonizados, mas aqueles santos também que estão no céu, que estão no esquecimento, que ninguém sabe, mas que levaram uma vida santa aqui e estão lá. A igreja canoniza porque ela coloca pessoas que viveram as virtudes heróicas de uma forma assim fabulosa e coloca eles como exemplo. Mas tem outros também que viveram, mas que a igreja não soube, né? E estão todos lá no céu. Hoje, como eu estava falando, nós nos voltamos para o purgatório e vemos o quê? Pessoas que levaram até uma vida santa, mas que não repararam todos os seus pecados aqui na terra. E que agora estão reparando lá no purgatório. Morreram sem pecado mortal. Porque quem morreu em pecado mortal não entrou no céu, nem no purgatório foi para o inferno. Por isso que nós precisamos estar sempre em estado de graça, nunca em estado de desgraça. E a maior desgraça para o ser humano é ele estar em pecado mortal. Porque uma vez que nós não sabemos a hora que nós iremos morrer, imagine morrer em pecado mortal. Não se salva, vai para o inferno. Mas como nós não sabemos, né? Então a gente fica rezando aí. Mas, se morreu em pecado mortal, não se salvou. Pode rezar missa, pode fazer o que quiser, não tem mais jeito, não tem retorno, não tem volta. Quem foi para o inferno lá vai ficar para sempre. Quem foi para o céu vai ficar também para sempre no céu. No purgatório é só um tempo de purificação. A igreja hoje ela se reveste com os paramentos ou preto ou roxo. Você vê que
a influência protestante está tão grande que a gente já observa alguns sacerdotes celebrando a missa com os paramentos brancos. Não, hoje é roxo, hoje é preto. Porque nós estamos rezando pela esperança de todos aqueles que já estão no céu. Não, no céu foi ontem. E aqui no Brasil nós vamos celebrar no domingo, porque a CNBB pediu essa liberação à Santa Sé, porque já que é uma solenidade, e como no Estado Civil não é feriado, então passou-se para o próximo domingo, para que nós não incorramos até no pecado de não poder participar da solenidade de todos os santos. Então, nós vamos celebrar no domingo. Então, nós estamos paramentados assim. Por quê? Porque a igreja, de uma certa forma, ela lamenta, chora e pede a Deus para que essas almas que estão no purgatório, no dia de hoje, elas saiam e entrem no céu. É assim que nós estamos. Hoje não é dia de festa, não. Hoje não é dia de comemorações, não. Hoje é o dia de rezar. Porque, ainda mais que hoje, as exéquias, quando é celebrada, se fala que aquele morto está no céu. Nós estamos aqui rezando por essa pessoa que está no céu. Aí vem as palavras-chave. É um intercessor, já temos um intercessor agora. E essa história de que está no céu e que nós já temos um intercessor, ninguém reza mais. Porque se está no céu, para que rezar? Então vai lá, faz aquela celebração ali do momento, coloca lá leva para o cemitério, enterra, né? E depois todo mundo vai para casa dizendo, está no céu, está no céu, está no céu. Não, meus irmãos, purgatório. Vamos pelo menos, pensar que esteja no purgatório. Parece até que se um sacerdote chegar e disser, essa alma está no purgatório, as pessoas se sentem ofendidas. Porque querem ouvir que está no céu. Não, graças a Deus que esteja no purgatório, porque quem está no purgatório está salvo. Mas tem que passar por esse tempo de purificação. E é um tempo que não é igual ao nosso, por isso nós não sabemos quanto tempo essa pessoa vai passar. Então, quem vai para o purgatório, coloquem isso na cabeça, os santos, são esses que vão para o purgatório. Os infiéis não vão. Quem vão são os santos. Aqueles que morreram com esses pecadinhos do dia a dia, que não conseguiram, não deu tempo de confessar, não deu tempo de reparar. Então, uns passam no purgatório um tempo breve, outros demorados. Lembrem que Nossa Senhora de Fátima, ela falou, né, que aquela moça lá, ela ia ficar no purgatório até o dia do juízo final. Para ficar bem claro para os pastorinhos, a necessidade que nós temos de rezar pelas almas do purgatório, por aqueles entes nossos que faleceram. Que eu repito, porque essa história de que está no céu, ninguém reza mais. Hoje se fala muito assim, né? Vamos consolar os parentes. Aí a gente diz assim, vamos consolar os parentes, mas ninguém diz assim, vamos rezar pelo falecido. Depois a gente consola os parentes também. Não, consola os parentes, mas não se reza pelo que morreu. Faz os dois. E ainda mais, pede para os parentes dobrar o joelho no chão. E já que ama tanto aquela pessoa, que demonstre o amor rezando, oferecendo sacrifícios, para que aquele parente que você tanto ama saia do purgatório o mais rápido possível para contemplar a face de Deus.
Porque está tudo o contrário, está tudo diferente, é assim, aquela coisa toda. Hoje o pessoal já está aproveitando que é um feriadão, não sei se teve um feriadão, tem gente que está na praia curtindo. Hoje não é dia de curtir na praia, não. Hoje é dia de ir para o cemitério rezar. E não é para ir para o cemitério, para ficar lá conversando com o morto, não, viu? É para lá rezar o texto, pedir a Deus, sufragar. Olha, Senhor, se esse meu parente estiver no purgatório, retira, Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, vai rezando ali. Aí fica ali conversando com o morto, não é para conversar com o morto. O morto não precisa que ninguém fique dialogando com ele, não. Eles estão pedindo lá, rezem por mim, eu estou pedindo de oração, você está querendo conversar comigo? Porque não tem mais o que fazer, só nós podemos fazer por eles, só nós, olha só. Hoje é um dia tão especial, que a igreja permite que o sacerdote celebre 3 missas. Porque o sacerdote só pode celebrar uma missa por dia. Aí vocês dizem, mas nas paróquias tem padre que celebra um monte de missa. Claro, ele sozinho, a igreja por prudência permite que ele celebre outras missas, né? Ali na paróquia. Mas o certo é um sacerdote celebrar uma missa por dia. Mas hoje se celebra até 3. Para vocês verem a importância do dia de hoje. Eu pergunto para você tem certeza realmente que aquele falecido seu, ou que morreu recentemente, ou que já tem um tempo que morreu, você tem plena certeza que ele esteja no céu? É interessante, né, que hoje em dia se fala dos doentes, né? Aí tem aquele doente que passou por um processo de purificação ali, aí até recebeu a unção dos enfermos no final, tudo. Então, a unção dos enfermos, tudo aquilo é para tirar do inferno. Mas tudo aquilo que recebe, pode ser que tenha ido para o purgatório também. Aí, não, era uma pessoa muito santa, era uma pessoa muito isso. Vocês sabiam que tem uns doentes que deixam os que estão tomando conta dele com raiva? Tem uns doentes chatos, exigente, que tira a paciência. Então esses doentes, com toda a sua doença lá, que acaba tirando a paciência do outro que está tomando conta, isso pode levar ele para o purgatório, por isso que ele precisa rezar. Não, mas aí já faz aquele elogio, aquela coisa toda, e não sei o quê, fez um monte de, morreu assim, morreu assado, e não sei o quê, sofreu muito e tal. Quem somos nós para dizer que o sofrimento daquele doente foi suficiente para ele entrar no céu direto? Nós não sabemos. Só Deus é quem sabe. E como só Deus é quem sabe, nós não sabemos nada, vamos fazer o que é o óbvio, rezar. Então, o que fazer no dia de hoje? Uma das práticas, visitar o cemitério para rezar. É bonito quando a gente vai no cemitério, a gente encontra lá os parentes em volta do túmulo, rezando. Agora, aqueles que não têm uma vida assim tão cristã, ficam lá conversando e batendo papo. O cemitério não é lugar para bater papo. Primeiro que é um lugar sagrado, é um lugar para se rezar. O ambiente do cemitério precisa ser sempre um ambiente de silêncio. Hoje até os maconheiros estão indo lá, meu Deus do céu, para fumar maconha. Um ambiente sagrado. Lá se entra em silêncio e reza, depois vai embora. Primeiro por respeito ao falecido, que precisa de oração. Então vai lá, reza o seu texto. Participar da missa, que é o que vocês estão fazendo aqui agora.
E eu estou oferecendo o sacrifício pela alma dos seus parentes e dos meus também. Estou sufragando, pedindo a Deus. Pode ser que nessa missa algum saia. Mas pode ser que outros ainda precisem de mais. Então estou aqui, vai na missa, então rezemos. Cemitério, missa, precisa estar confessado em estado de graça. Por exemplo, se vocês confessaram nesses dias, não precisa também ficar com trauma aí, agora eu tenho que me confessar, tenho que me confessar. Se está em estado de graça, confessou durante esses dias, tudo bem, ok, fique em paz. Porque não dá para nós sufragarmos e pedirmos pelas almas se nós estamos em estado de pecado mortal. Como eu vou pedir se eu estou em pecado mortal? Então precisa-se da confissão. Não dando para confessar hoje, durante esses 8 dias, a igreja permite que durante esses 8 dias se confesse. Então, rezar, vai lá, né, visitar o cemitério, rezar o terço lá, os 4 terços, quem quiser rezar, participar da missa, a confissão, e no final de tudo rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai pelas intenções do Papa. É isso que se pede no dia de hoje. Mas também podemos fazer outras orações, a Via Sacra é bom rezar. A prática da caridade, por exemplo, você fazer uma obra de caridade e oferecer pelo seu parente. Olha que coisa boa. Isso é ótimo, fazer a caridade com essa intenção. Isso é bom fazer também. Porque eles estão lá dizendo assim: quem vai rezar por mim? Tem as almas esquecidas. Tem as esquecidas e as que mais precisam. Por isso que naquela oração de Nossa Senhora ela pede, né? Que ela ensinou aos pastorinhos, principalmente as que mais precisarem. Porque tem almas no purgatório que estão necessitadas e tem almas de papas, de bispos, de religiosos, de religiosas, do povão, missionários, que estão lá, esquecidos, ninguém reza mais. Tem padres muito queridos pelas pessoas que morreram, então as pessoas sugaram tudo dele. É o padre bonzinho, é um padre maravilhoso, toda hora lá, e o padre deu a vida, e o padre rezou, e o padre atendeu confissões, e o padre celebrou missa, o padre batizou filho, fez tudo o que foi necessário. Aí colocaram ele lá no túmulo e nunca mais rezaram por ele. Agora vão atrás de outro. É assim o povo. Como sempre nesse dia eu costumo contar, né? O Dom Itamar, que é arcebispo emérito lá de Feira de Santana, num dia desse, ele celebrando a missa, ele dizia que tinha ido no cemitério e estava lá os túmulos, né? O pessoal pintando os túmulos, né? O pessoal pensa mais em pintar o túmulo, né? Como Jesus disse, sepulcros caiados, né? Por fora está tudo bonitinho, mas por dentro, não estou dizendo que não deva fazer isso, né? Deve-se fazer. Mas eu estou dizendo, a preocupação é tudo assim. E ele dizendo, né? O pessoal tudo lá preocupado. Aí aquele padre, querido e amado por todos, ele foi lá como sacerdote, eu não sei se foi ele ou ele estava contando de uma outra pessoa, agora eu não me lembro direito, mas fiquemos com o essencial. Chegou lá, o túmulo do sacerdote estava cheio de mato, sem cuidado nenhum. Esqueceram.
Se o túmulo daquele sacerdote estava assim, imagine se ele estava recebendo a oração. Porque pode ser que ele estivesse lá no purgatório também. Tenhamos compaixão. Hoje é o dia em que nós, católicos, olhamos para o purgatório. E o que é que nós encontramos lá? Almas sendo purificadas. O fogo. Estão sendo purificadas pelo fogo. Será que se Deus mostrasse num telão aqui agora, onde quer que você esteja, aquele parente seu lá, ele lá no purgatório queimando por esse processo de purificação, que não sabemos o tempo, e ele desejando entrar no céu, mas não pode entrar no céu porque morreu ainda em dívida com pecados veniais, não foi mortal não, viu? Isso aqui tem que ficar bem claro. Com os pecados veniais, ele lá. Será que você não iria ter compaixão? Será que você não iria chorar como você chorou no dia que ele morreu? E que agora esqueceu? Será que você não ia procurar fazer qualquer coisa para que ele pudesse sair do purgatório logo? Mas como nós não vemos, a gente fica aí, pronto, acabou isso. Chega lá. Mas é assim que está. Aquela alma do seu parente, que ainda não entrou no céu, que está no purgatório, está assim, está se purificando, está queimando lá. Deus está purificando aquela alma. Mas, Padre José Augusto, isso não é crueldade? Olha, vai falar com Deus, não vai falar comigo. Eu não sou Deus? Vai perguntar para ele por quê. Eu só estou falando o que ele diz, o que a igreja ensina. Porque nessa história de muito questionamento, as pessoas não fazem o que tem que fazer. Questiona e nunca faz o que deve fazer. Hoje nós não precisamos ficar questionando, não. Hoje é dia de oração, rosário na mão, terço, vamos rezar. Hoje é dia de ficar doido de rezar, porque o pessoal diz que quem reza muito fica doido, então vamos ficar doido hoje? Vamos ficar tudo tereré, tudo doido. Para ver se tira aquela bendita alma de lá. E aí, claro, por causa da comunhão que existe entre nós, a igreja militante. Nós, a igreja militante, que somos nós. A igreja padecente, que são os que padecem no purgatório. E a igreja triunfante, que são os que estão no céu. Por causa dessa comunhão, aí entra a comunhão dos santos. Então essas orações retiram eles. E quando eles entram no céu, eles passam a ser nossos intercessores. Aí sim, quando eles entram no céu, mas como nós não sabemos se já entrou, então não vamos ficar dizendo que eles já são nossos intercessores. Vamos primeiro dizer que quem são os nossos intercessores são os que os santos, os que a igreja já canonizou, né? São Francisco de Assis, Santa Teresinha, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, esses daí. Mas os outros que a igreja ainda não canonizou, vamos tomar cuidado, porque senão fica aí. E o pobrezinho está lá precisando de oração. Vocês entenderam isso aqui? Quer dizer, eu só falei o que vocês já sabem, né? Não é possível que vocês não saibam disso. Mas como hoje é o dia de falar, eu estou falando. Terminar com uma história, diz que lá nos anais dos capuchinhos, para vocês verem como uma coisa é muito séria, um noviço de uma santidade assim, irrepreensível, muito grande a santidade dele. Ele caiu doente e em pouco tempo ele morreu sem a confissão, mas muito santinho. O superior dele, o mestre dos noviços, né? Muito preocupado por não ter, olha só, preocupado, rapaz muito santo, e o padre responsável dele estava preocupado por não ter atendido a confissão dele antes dele morrer.
se fosse no tempo de hoje, não, está canonizado, está no céu. Não era muito santo, muito bonitinho, tal, está no céu, está no céu, está no céu. Porque hoje é assim. Tá bom. Passado alguns momentos, ele foi rezar. E estava ali rezando as orações próprias da liturgia das horas. E de repente, por permissão de Deus, agora não venham perguntar para mim, como é que pode? Vem cá conversar com ele. Olha, eu não sei, por permissão de Deus, agora porque Deus permitiu, vai perguntar para ele. Mas eu acredito que foi por permissão de Deus. Claro, né? Ele no purgatório, ele veio e falou para o padre: Padre, estou padecendo no purgatório. Estou padecendo muito. Por favor, reze por mim. Reze a oração das 9 horas. Dentro da liturgia era essa oração que precisava rezar. Rezando ela, eu sairei do purgatório. Aí o padre, porque faltava 2 horas ainda para se rezar essa oração, ele disse: tá bom, fique tranquilo, daqui a 2 horas eu vou reunir a comunidade para nós rezarmos pela sua alma. Porque ele dizia: eu morri com um pecado venial que eu não confessei, por isso que eu estou no purgatório. E aí o padre disse: daqui a 2 horas. Pai, ele falava, Pai, o Senhor não tem piedade de mim? O Senhor vai esperar ainda por 2 horas? Pai, o Senhor não sabe o que é o purgatório. 2 horas que o Senhor espera aí, são milhares de anos ainda aqui, que você pode contar anos, é muito tempo. Por favor, você não tem piedade de mim. E desapareceu. Aí o padre imediatamente reuniu a comunidade e rezaram. Depois ele aparece dizendo, todo brilhando, com uma luz, assim que não dá para descrever com os nossos olhos humanos, ele indo para contemplar a face de Deus. É isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Que São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, que muitas vezes eles vão no purgatório para tirar as almas que estão lá e que já acabaram o tempo dela de purgação e levar para o céu. Que nessa missa Nossa Senhora já vá. E depois da missa façamos as nossas orações. Eu mesmo, acabando a missa aqui, eu já vou lá para o cemitério que eu vou rezar. Vou lá rezar, colocar pelas intenções, fazer como São João Maria Vianney, que toda tarde ia para o cemitério rezar o terço. E aí os paroquianos perguntavam, mas por que o Senhor cura? Todo dia o Senhor vem aqui. Ele diz, porque eu fui responsável por essas almas. Ele como pároco, né? Eu fui responsável. E talvez tenha algumas que estejam no purgatório, até mesmo por minha culpa. E como elas não podem mais fazer nada por elas, eu estou aqui rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe Maria Santíssima. Moonlight on the rooftop, whispers soft and low. Shadows dance across her eyes with a tender glow. In the
the city of our dreams where the cool winds blow. She's a secret that we keep, but the stars all know. Neon lights are flickering, casting colored hues. Silent night is echoing with the midnight blues. In the quiet of her laughter, there's a hidden clue. She's the rhythm of the night, painting skies anew. Underneath the starlit sky, she moves with grace. Every step a poetry in an empty space. In the rhythm of her sway, we find our place. Moonlit dancer, take us to that warm embrace. Silver beams are guiding her through the night so still. Soft and smooth her motion like a whispered thrill. In this tranquil reverie, time begins to spill. She's the melody of dreams bending to our will. Whispers in the darkness, secrets left untold. In the silence of her touch, stories unfold. Through the ever-shifting night, hearts are consoled. She's the timeless elegy in the stars.